Graças a Paz, igreja. Diogão veio fazer a visita hoje, né, Diogo? Deus abençoe. Eu achei muito interessante o que a Ana Paula falou aqui, que aconteceu a mesma coisa comigo essa semana. O que a amiga dela perguntou para ela, um amigo meu também me perguntou lá no serviço. Primeiro ele se encheu, né? Falou assim, e aí, Jabazão? E aí o rodeio, você vai? Eu olhei para a cara dele. A mesma coisa, só que ao contrário. Depois de um tempo, você vai fazer a mesma cara para a sua amiga que ela fez para você. Você fala, me respeita. Hoje eu sou de Cristo. Porque vai chegando uma época que você vai pegando coragem, vai criando uma casca e você vai fazer caras e bocas também para o inimigo, né? Porque a última vez que eu fui naquele rodeio, eu vou te falar. Eu dei tanto trabalho que o pessoal que me viu falou, infeliz, tomara que você nunca mais volte aqui. É verdade. Verdade. Misericórdia. Amigos, eu arrumei uma presepada dentro daquele rodeio que os caras colocou para fora. Que a Elaine saiu. Ela falou, nunca mais me chame para esse lugar. Pelo amor de Jesus Cristo. Para você fazer eu passar vergonha aqui, é melhor você me deixar em casa. Eu falei, meu Deus do céu, eu saí mastigado. O cão me mastigou e me cuspiu lá no rodeio. Mas, graças a Deus, Deus me deu graça. E lá não preciso pisar mais, né? Tem algo que nos completa aqui fora mais do que lá. Que lá, na verdade, só esvazia o homem. Vamos para a mensagem? Abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 38. Somente o versículo 11. Diz assim, então disse Judá a Tamar sua nora, fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que, porventura, não morra também este como seus irmãos. Assim foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Irmãos, eu estou olhando ali, tá? A mesma coisa que está aqui. Irmãos, esta mensagem, essa palavra, esse é um livro que acho que quase ninguém presta atenção nele, porque ele interrompe a história de José do Egito. A história de Judá e Tamar, por um tempo, ele interrompe a história de José do Egito. Mas o título, no início dessa mensagem, diz assim, no primeiro versículo do capítulo 38, E aconteceu no mesmo tempo em que Judá desceu dentre os seus irmãos e entrou na casa de um varão em Adulão. E aconteceu quer dizer, ele está interrompendo uma história que está vindo atrás. Essa história de Judá e Tamar foi interrompida, a história de José foi interrompida por essa história, porque quando Judá decidiu vender José, quem tomou essa iniciativa quando José foi vendido para o Egito como escravo? Judá que teve essa iniciativa. Ele tomou essa decisão de vender o irmão dele, porque já estava designado à morte. Os outros irmãos, que eram 10. Judá era o quarto filho de Jacó. Então, essa palavra de José, quando se trata disso aqui, José já estava designado à morte. Os irmãos já tinham tramado a morte de José. Porém, Judá decide vendê-lo, não matar, para não ficar com cargo, com peso na consciência, e falar, poxa, nós derramamos o sangue do nosso irmão. Então esse peso ele carregaria na consciência por muitos anos. Então ele decidiu vender para o Egito, que lá no Egito daria fim em José.
Então ele não carregaria culpa alguma se ele fosse morto por lá, porque ninguém ia mais saber dele. Então essa história de Judá e Tamar foi colocada no meio dessa história, e foi uma história bonita, uma história de Judá e Tamar, foi uma história bonita, porque o inimigo tenta atrapalhar o nascimento de Jesus aqui. Porque Judá, quando ele sai da parentela dele e vai para outra cidade, de Adulão, né? Ele sai da cidade dos pais dele, deixa a casa dos pais dele, com vergonha de ter que estar olhando para o pai dele. Fala assim, poxa, o meu pai chora até hoje por conta do meu irmão, que nós falamos para ele que matamos. Que quando eles venderam, os irmãos de José falaram para o pai que a besta fera, a besta do campo, tinha comido José. Então era um peso que eles carregavam na consciência. Tanto da mentira que ele contou para o pai, e o pai chorava constantemente. Todos os dias o pai chorava a falta de José. Só que José estava vivo, só que no Egito. Então, para eles não carregarem essa culpa, ele decidiu sair de perto do pai. Só que quando nós saímos de perto dos nossos pais e vai morar numa cidade longe dos nossos pais, que não tem a mesma crença que nós cremos, a gente começa a passar por dificuldades. Então, não foi diferente com Judá. Judá saiu de perto da parentela dele e foi para uma cidade vizinha. Ali ele conheceu uma moça, se casou com ela, teve 3 filhos. A Bíblia relata o nome desses 3 filhos. O primeiro é o segundo é Onã e o terceiro é Selá. A Bíblia relata também que Onã, ele era um menino muito perverso, muito terrível. E ele, naquela época, eram os pais que arrumavam as noivas. Não, meu filho vai ter que casar com você, ou você vai ter que casar com meu filho. Prometiam-se um para o outro. Então Judá viu Tamar e falou, você vai casar com meu filho mais velho. Então fez isso. Tamar, quando eles cresceram, Tamar casou com Onã. Só que Onã, a Bíblia fala que Onã era um menino perverso. E assim Deus o matou. Tem gente que fala que Deus não mata, né? Mas a Bíblia fala que Deus mata, que Deus matou Onã. Aí, só que Judá não sabia do tamanho do pecado, não sabia que era Deus que tinha tirado a vida. Ele fala assim, então você casa com o meu outro filho, meu segundo filho. Porque era de lei, era de... né, que quando o homem morria, o cunhado teria que casar com a viúva para gerar herdeiros. Só que aquele herdeiro não era do pai da criança, era do falecido. Então, o que acontece? O irmão fala, não, eu vou casar com a minha cunhada e vou arrumar um filho com ela, só que o filho não vai ser meu. Toda a herança vai ser dele. E a herança do primogênito ia ser para a criança. A herança de Onã ia ser para a criança. Então, na verdade, que era o filho perverso, morreu. O irmão gerou um filho com a irmã. Quem ia ser beneficiado? O filho do irmão que morreu. Mas calma, então não, eu não quero dar descendência para o meu irmão, não. Toda vez que ele tinha relação com a cunhada, ele jogava o sêmen no chão. E isso também era mal aos olhos de Deus, porque ele estava negando a descendência do seu irmão, porque era bíblico, tinha que fazer isso. Deus também resolve tirar a vida de Onã. Então, Judá começa a ver aquilo como se fosse uma maldição. Começou a ver problema em Tamar e não nos filhos dele. Que é muito fácil a gente acusar, né? O problema nunca está com nós, sempre nos outros. Da mesma forma, Judá imaginou que o problema era com ela, não era com eles. Então, é onde que Judá fala, Tamar, eu acho melhor você ir morar com seus pais. Até que, sei lá, meu filho mais novo cresça, quando ele tiver com a idade de se casar, eu vou, te busco e você casa com ele.
Ela falou, tudo bem, eu não posso ficar desprovida, eu não posso ficar desprovida de um marido. E eu tenho que dar a continuidade da minha família. Porque quando a mulher perde o seu marido e ela é desprovida, nessa época era assim, ela é desprovida e ela não tem filhos. Se o irmão não tiver, o irmão dele não tivesse filho com ela, ela seria condenada à mendicância, né? Ela voltaria para a casa dos pais dela e ela é condenada a pedir esmola, porque o pai não ajudava. Olha só o que a coitada de Tamar estava passando por uma situação que ela não tinha culpa nenhuma. Ela simplesmente casou e o marido era perverso, Deus matou. Que culpa que ela teve nisso? Só que ela tinha que arrumar algo para dar a linhagem. Uma mulher casada, desprovida de marido, sem filhos. Então Deus começa a trabalhar na vida de Tamar. Deus começa a trabalhar na vida de Tamar aí. Certa vez, Tamar estava na casa dos pais. Judá era pastor de ovelhas, ele tinha muitas ovelhas, que era o sogro dela, tinha muitas ovelhas. E na época da tosquia, na época que os homens iam tosquiar as ovelhas, tirar a lã das ovelhas, cuidar das ovelhas, Judá então ia para lá, né, para vigiar o povo, para ver como que estava a situação. Tamar, morando na casa dos pais dela, ficou sabendo que o sogro ia para lá. Hoje é dia de tosquiar, o seu sogro vai vir para ir para a cidade. Tamar maquinou rapidamente, falou, o que eu vou fazer? Calma aí. Tamar foi e tirou as suas vestes de viuvez, de viúva, e se vestiu de prostituta. Ela se vestiu de prostituta e ficou na beira da estrada. Quando Judá passou, nessa época também a mulher de Judá já tinha morrido. Judá, então, era viúvo. Então, Judá subiu para a tosquia das ovelhas, passando na beira do caminho ali, viu aquela prostituta bonita, né? Falou assim, não, eu vou dar ideia naquela mulher. E convidou ela para ter relações com ela. Ela falou assim, mas o que você vai me... Deixa eu ver, chuva. No que você vai chegar comigo? Ela falou assim, o que eu posso te dar é um cabrito, eu posso te dar do meu rebanho, um cabrito. Ela falou, fechado. Mas como que eu vou ter garantia que você vai me trazer esse cabrito? Ele falou assim, agora eu não posso te trazer, mas amanhã eu mandarei esse meu amigo aqui, que estava com um amigo dele, eu peço para que ele traga o cabrito para você. Aí ela falou assim, então, você vai ter que me deixar algo de calção, né? Você me deixa o seu cajado, o seu cordão e o seu selo, porque se você não voltar, certamente eu vou te cobrar por conta disso aqui. Aí Judá falou, tudo bem, coisa justa, toma aqui o meu cajado, meu cordão, meu selo, fica com você. Ela falou, beleza. Só que a prostituta mística, né, daquela época, ela cobria o rosto. Judá não sabia nem com quem ele estava lidando. Judá não sabia o que estava acontecendo, quem que era aquela moça. Então eles tiveram relação. Depois de 3 meses, chegam na casa de Judá e falam, Judá, a sua nora está grávida. E naquela época era terrível. A mulher que fizesse isso, ela era queimada viva. Então Judá imediatamente fala assim, pega Tamar, joga para fora e põe fogo nela viva. Põe fogo nela viva, que isso é que ela merece. Ela tinha que se guardar para o meu filho, mas ele não queria mais que o filho dele se casasse, ele estava com medo que o filho dele se casasse e morresse. Só que Tamar guardou o DNA, naquela época não podia fazer, né? Não tinha um método de fazer o DNA da criança, só que Deus deu estratégia para Tamar. O seu DNA está aqui na minha mão, ó. O DNA dessa criança vai estar aqui, ó. Aí pega Tamar e leva para Judá. Só que o povo, quando quer condenar alguém, primeiro ela aponta o defeito. O povo aponta o defeito da pessoa. Tamar, sua nora, ela está grávida. E isso quer dizer que ela se prostituiu. E o que acontece com isso? Então a gente vai ter que matar ela. Judá, sem saber o que estava acontecendo, falou, manda matar. Só que ela veio com a prova. Falou assim, tudo bem, você pode me matar. Mas o pai do filho que eu estou esperando é dono disso aqui, ó. É o dono do cajado, é o dono do cordão e o seu selo. Você vai ter coragem de fazer isso comigo? Aí Judá falou assim, realmente.
ela foi mais fiel do que eu. Porque eu prometi selar para ela. Eu prometi o meu filho mais novo. E não cumpri com a minha promessa. E ela se segurou, ela se guardou até o tempo de hoje. Então ela foi mais fiel do que eu. O errado na história fui eu. Só que a história de Judá, Jesus tinha que nascer dessa linhagem. A história fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Se Judá não tivesse, se Deus não tivesse dado essa estratégia, teria sido interrompido. Mas só que quando Deus escreve, Deus escreve. Não há nada que possa atrapalhar essa história. Então o que acontece? Judá teve 2 filhos, foram gêmeos. E o mais curioso dessa história, que depois que ela engravidou, Judá nunca mais teve mais nada com ela. Da mesma forma seria o irmão, se ela tivesse concebido o filho do irmão, o irmão também não poderia ter mais relações com ela. É só para gerar um filho e dar descendências. Então, Judá fez o quê? Então o errado fui eu na história. O errado fui eu. Mas, por um ato de coragem de Tamar, ela sabia do risco que ia passar. Ela correu o risco de vida. Porque ela sabia. Porque a pessoa que era pega em adultério era condenada à morte. Mas ela, com um ato de coragem, ela fez isso. Ela maquinou tudo isso aí, essa estratégia. Não, mas eu não posso ser desprovida, eu não posso ficar desprovida de uma família. Então eu tenho que ter família, eu tenho que ter alguém, né? Porque senão ela ia ser condenada à mendicância, pedir esmola. Aí Deus dá essa estratégia para Tamar. Tamar tem 2 filhos com Judá, os 2 filhos gêmeos. Depois disso, Judá não teve mais relações com ela. Num ato de coragem que a gente tem, Deus pode mudar a nossa história. Porque foi no ato de coragem de Tamar que Deus mudou toda a história dela. Nesta noite, ainda que o inimigo tenha falado que você não vai conseguir, que você está condenado à miséria, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. Ah, você nunca vai ser feliz ao lado de tal fulano. É mentira de Satanás. Você nunca vai ser feliz no lugar que você está. É mentira de Satanás. Basta um gesto de coragem. Às vezes nós recuamos. Nós temos coragem para tudo, mas nós não temos coragem para tomar uma decisão. Mas que decisão é essa? A decisão de confiar no Deus Todo-Poderoso. Tamar sabia que ela estava condenada à morte. Talvez se essa história ela não tivesse como provar que o cajado fosse de Judá, ela poderia ter morrido. Mas ela teve um ato de coragem. Para você atravessar o mar, você tem que colocar o pé na água. Da mesma forma, eu te digo, se você quer tomar uma nova decisão na sua vida, você tem que ter coragem de fazer como Tamar. Você fala, seja o que Deus quiser, mas eu vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. Porque só Deus pode mudar uma história. A história pode estar complicada, a história pode estar de ponta cabeça, mas Deus dá um novo fim para essa história. Não vai ser da forma que o inimigo está pensando que é. O inimigo faz histórias, o inimigo escreve, faz tudo, mas quem decide é Deus. Ei, o final dessa história, quem vai colocar é Deus. Calma aí. O inimigo não sabe de nada. Ele pode saber do seu passado, ele pode saber do seu presente, mas o seu futuro só a Deus pertence. Só Deus conhece. Então nós não podemos ficar numa zona de conforto, esperando ser condenado à mendigância. Viver a mendigar por conta de uma covardia da nossa parte. Nós temos que ter audácia, nós temos que ter confiança e falar, não, a minha vida vai ser mudada a partir de hoje. Foi o que Tamar fez. Ela falou, não, para eu sair dessa situação, eu preciso tomar uma decisão. E é essa decisão que eu vou ter que tomar.
Foi fácil para Tamar? Tirar as vestes de viuvez, de viúva dela, deixar na casa dos pais, se vestir de prostituta? É fácil? Será que é fácil? Uma pessoa se rebaixar ao ponto de ir para a beira da estrada, se prostituir, talvez ela poderia ser vista por alguém, ser reconhecida por alguém, e que cara que ela ficaria sendo reconhecida como prostituta? Quando o amigo de Judá foi procurar Tamar, perguntou para os amigos lá na estrada, falou assim: moço, cadê aquela prostituta que ficava aqui? Falou, prostituta que ficava aqui? Aqui nunca teve prostituta nenhuma. Não teve, a gente passou aqui essa semana, ela estava aí e tal, o meu amigo ainda ficou devendo para ela. Não, aqui nunca teve prostituta. Porque realmente não teve prostituta. Tamar se vestiu de prostituta, ela se rebaixou, ela se humilhou. Mas para ela receber, às vezes, nós não conseguimos receber a nossa bênção porque a gente não quer nos humilhar. Nós não recebemos a nossa bênção porque nós não queremos nos humilhar. Nós queremos resolver as nossas coisas da melhor forma possível. Ei, o meu problema aqui é com dinheiro, então eu tenho dinheiro, eu vou resolver. O meu problema é na força, eu tenho força, eu vou resolver. O meu problema é na ideia, eu tenho ideia, eu vou conversar, eu vou resolver. Mas nunca nos rebaixamos, nós nunca nos colocamos na posição de servo, nós nunca colocamos na posição de incapaz para recebermos a bênção. Foi o que Tamar fez. Tamar se vestiu de prostituta, ela não era prostituta, ela se vestiu de prostituta. Mesmo que se Judá tivesse tido um caso com ela, ele era viúvo, não teria mais problema. Ele era viúvo, no caso ele não teria traído a esposa dele. Ela também era viúva. E se naquela época os filhos que não pudessem gerar filho na viúva, o pai que teria que assumir esse cargo. Era tudo assim, era simples assim. Se Judá tivesse só um filho, e esse filho morresse, Judá era incumbido de fazer esse trabalho. Mas não poderia deixar a menina desprovida. Só que Judá também não quis, né? Só que Deus trabalha da forma dele. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Quando a gente pensa que Deus está indo, Deus já está voltando. Nós não sabemos o trabalhar de Deus. Então só basta nós confiarmos em Deus. Nós colocarmos na posição de servo, baixar a cabeça e falar: Senhor, sem a tua presença, sem a tua ajuda, eu não sou capaz de nada. Deus, ele só pode fazer coisa quando você permita que ele faça. Enquanto você está tentando fazer com suas próprias mãos, ele fala: deixa você fazer. Ele vai deixando você fazer. Só que depois que você abre mão, você fala, aí Deus fala: agora, filho, é comigo. Agora é comigo. Sai para lá que eu vou te ajudar. E provar para você que eu sou Deus. Porque Deus, nosso Deus, é o Deus do impossível. Ele é o Deus do possível e do impossível. Quando você acha que a sua história acabou, Deus está apenas colocando o começo de uma nova história. Quando você fala assim: puxa, para mim não tem mais jeito. Agora acabou de vez. Agora acabou de vez. Deus fala: não, agora é que vai começar. Quando você abre mão das suas forças, quando você abre mão de tudo que você sabe, quando você abre mão, você fala: Senhor, agora eu já vi que a viola entrou em caco. Aí Deus fala: agora que eu vou começar a sua história. Porque é difícil. É difícil nós colocarmos numa posição de servo, com tanta sabedoria que nós temos. A gente acha que tem sabedoria. É difícil um homem deixar o seu orgulho, a mulher deixar o seu orgulho de lado, para deixar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus. Porque quando a gente abre mão, você está decretando a falência. Falou: oh, meu Deus, agora acabou. Os meus sonhos foram de água abaixo. Não tem mais solução. Agora é só bater o martelo, esperar a morte chegar e acabou. Não tem mais jeito. Aí Deus começa a escrever sua nova história. É aí que agora você vai começar a viver
a vida que Deus sonhou para você. Agora você vai viver a nova história. Tudo aquilo que você vivia era por sua conta. Tudo que você vivia era passageiro. Tudo que você vivia era momentâneo. A partir daí, quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, fala: Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. Aí Deus vai falar: vou mudar a sua história? Não, vou escrever uma nova história. Não adianta eu mudar a sua história. Eu vou escrever a sua nova história. A partir de hoje você vai sair daqui vivificado, com a nova vida. Você vai sair daqui com uma nova vida, com a história que Deus escreveu para você. Aí você vai acordar. Ô Senhor, olha o que o Senhor tinha preparado para mim. E eu não tinha visto. Porque o inimigo, o que ele faz é nos cegar. Ele coloca um tampão nos nossos ouvidos para que a gente não ouve a palavra de Deus, para a gente não ouvir a palavra de Deus. Ele quer tirar as atenções, ele quer ser o centro das atenções. As atenções é para ele. O inimigo quer as atenções todas para ele. Enquanto você está ouvindo uma palavra para edificar, o inimigo está no seu ouvido com comichão. E falando: que é essa conversa de doido. Isso é conversa de doido. O inimigo, ele tenta atrapalhar em todas as partes. Eles nos cegam. Colocam um tampão no ouvido. Não nos deixa prestar atenção no culto. Não nos deixa ouvir. Não nos deixa ver o que Deus está fazendo. Só que a partir da hora que você fala: Senhor, chega, o Senhor vai fazer uma nova história. O Senhor vai escrever uma nova história na minha vida. A partir daí, você vai ver que tudo, você fala: meu Deus, como eu vivia antigamente, como se diz, eu vivia de chapéu tolado. E, poxa, que alegria que tem dentro da igreja. Que alegria que tem dentro da igreja. Ficar 2 horas dentro da igreja, 1h30 dentro da igreja, fazendo o quê? Mas hoje nós sabemos, né, Ana Paula? Hoje nós sabemos que aquele tempo que nós vivíamos, o Rodrigo também, aquele tempo que nós vivíamos era um tempo de ilusão. Era uma época de ilusão. O inimigo faz nos cegar, faz que as coisas do mundo se tornem mais gostosas do que aqui. Só que as coisas do mundo, ele faz ser mais gostosa, só que é momentâneo. No dia seguinte você acorda de cabeça cheia. Uma cabeça que você não aguenta pisar no chão, dá fincada na cabeça, uma ressaca terrível. Você fica numa profunda depressão. Você fala: meu Deus, o que eu fui fazer? Eu estava tão bonitinho, olha o que eu fui fazer. Enchi a cara e o inimigo te cospe. É terrível. É terrível. E dentro da igreja não. Dentro da igreja você entra vazio e sai cheio. Dentro da igreja, quando você chega, você pode estar no mais profundo abismo. Você pode estar naquela depressão, mas se você começa a ouvir os louvores que foi entoado aqui nessa noite, você começa a ouvir Deus falar através do louvor. Você começa a ouvir o que o Espírito Santo está falando. Você fala: Senhor, é verdade. Eu nunca tinha parado para prestar atenção no culto. Talvez Deus está te dando uma oportunidade hoje. Uma oportunidade que você nunca teve. Talvez você já teve vontade, mas você nunca teve coragem de entrar dentro de uma igreja e escutar uma palavra, os louvores que aqui foi entoado. Deus, Ele faz isso com a gente. Ele faz isso. Talvez você nunca tenha entrado dentro da igreja, mas hoje Deus permitiu que você viesse numa igreja. E vai te trazer a paz que você lá no mundo não tem. Essa paz que é só Jesus Cristo dá. Lá fora é um mundo de ilusão. Não vou dizer para você que é mais divertido que dentro da igreja, que é. Se eu falar para você que não é, eu sou mentiroso. Mas só que lá é uma diversão momentânea, mentirosa, e o fim é terrível. Aqui você entra vazio, sai cheio e permanece cheio se você der lugar. Aqui Deus nos completa. Deus nos completa. Você pode sair transbordando. Só basta você querer. Só basta você querer ser cheio. Como fez Tamar.
Tamar tomou uma atitude que mudou a história. Que mudou a história dela. Essa noite você também pode tomar essa decisão. Você pode ter essa atitude. Não é fácil. Não é fácil a gente largar das coisas do mundo. Muitas das vezes a gente pensa, eu digo isso de experiência própria. Eu nasci no Evangelho, no lar cristão, no berço cristão, mas, por ironia do destino, fui conhecer o mundo. E o mundo tem algo que nos impressiona, tem algo que nos prende. E quando você quer sair do mundo, você começa a patinar. É um verdadeiro lamaçal de pecado. É um verdadeiro lamaçal. Você tem vontade de sair, mas com as suas forças você não sai, você não consegue sair. Porque o inimigo te faz patinar. Todas as vezes que eu chegava em casa, só chegava em casa doido. E na frente da minha casa abriu uma igreja. Todas as vezes que eu chegava em casa, dava aquela depressão. Eu falava, meu Deus, mas o que eu fui fazer lá fora? O que eu fui fazer no mundo? Olha, e eu sentava no sofá, eu deitava no sofá. Do meu sofá, a igreja era em cima, em cima de uma garagem. Então, do meu sofá, eu via o púlpito. Eu falei, Senhor, ali era que era para eu estar. E onde eu estou? Por que eu não consigo ir mais para lá? Porque o inimigo, o que ele faz é nos prender. Ele faz nos prender. Só que, por uma atitude da Elaine, ela tomou atitude e falou assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais o que fazer com o Jabá. Eu vou tentar mudar indo para a igreja. De repente, ele vai. E foi isso que aconteceu. A Elaine começou a ir. A Elaine saiu de uma linhagem católica, que hoje ela não é aceita na família dela por conta disso. Não aceita a religião, entenda. A religião dos pais dela não aceita ela dessa forma, porque ela foi criada no meio do catolicismo. A família dela inteira é católica. O Rodrigo conhece todas. E lembrando que a família da Elaine inteira, não é toda desestruturada. A família da Elaine, a única que tá casada é ela. Que tem uma vida que eu posso dizer, uma convivência plena. Porque nós vivemos numa comunhão plena, eu e Elaine. E ninguém mais da família dela, todas as primas que se deram bem estão na igreja. Mas da linhagem da mãe dela, são todas separadas. Nenhuma conseguiu uma vida conjugal. O inimigo destruiu. O irmão tem problema, a sobrinha tem problema, e assim sucessivamente. Se você puxar, ninguém tem uma vida espiritual ou uma vida conjugal da hora. Por quê? Porque não tomou a atitude que a Elaine tomou. Conhecedor da verdade, conhecedor da palavra era eu. Só que, como eu falei, quando a gente está no mundo, o inimigo coloca um tampão nos nossos ouvidos. Ele deixa você patinar o tempo inteiro. Você querendo sair daquele mundo cruel, você não consegue. Mas quando você não consegue, Deus escreve uma nova história. E a nova história, a Elaine que começou. Minha esposa começou, ela não era crente, ela não era conhecedora da verdade. Mas, da mesma forma, Tamar também não era conhecedora. Judá foi buscar ela fora, para os filhos, numa terra distante. Uma terra que os pais dela não criam no mesmo Deus que Judá. Não tinham os mesmos costumes. Eles adoravam deuses falsos. Eles adoravam, prestavam culto a outros deuses. Da mesma forma da Elaine. Ela vivia numa igreja católica, cultuando a outros deuses. Não estou falando mal do catolicismo, não.
mas ela cultuava outros deuses. Quando ela deu a oportunidade para que Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, escrevesse a nova história, aí Deus escreveu a nova história da Elaine na minha vida também. Deus mudou também a minha história. A minha história eu já estava ao ponto de me entregar, falar assim, eu não quero saber mais não quero mais saber de uma vida justa. Eu estava ao ponto de me entregar à bebida. Eu passei poucas e boas, bebi demais, e chegou uma época que eu falei, eu vou me entregar. Mas não era isso que Deus queria para mim. Deus queria uma nova história. E foi o que Ele fez. Ele começou tudo de novo. Eis que eu escrevo uma nova história na sua vida. Ele começou uma nova história na minha vida e fez que eu esquecesse de todas as passadas. Quando Deus me libertou da cerveja, com um mês eu não sabia nem que gosto tinha cerveja. Se você me perguntar hoje também, eu não sei. Graças a Deus eu não sei, não lembro do gosto. Porque talvez se eu sentisse o gosto, daria vontade de tomar novamente. Nunca tive, depois que eu parei, eu falei, nunca mais eu toco um copo de cerveja na minha boca. Depois disso, nunca mais eu toquei. E Deus permitiu que isso fosse sustentado na minha vida. Depois disso, nunca mais eu estou com um copo de cerveja, não sei que gosto tem, e nunca mais eu tive vontade de tomar cerveja. E isso não é por mim não, porque eu não sou super-herói não. Eu não sou super-herói não. Isso é coisa de Deus. Porque quando Deus faz, Deus faz. Quando Deus faz, Deus faz. Então, quando Ele muda a sua história, Ele mudou a sua história. Tem coisas que você não entende o que Deus faz. Mas como assim você não vai saber no gosto da cerveja? Eu falo, não sei. Não foi eu, não é eu que quis. Foi Deus. Porque talvez se eu lembrasse do gosto da cerveja, se viesse à vontade, nada me prenderia. Eu poderia estar da mesma forma. Eu poderia ter voltado. Mas quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então não adianta o homem ir para uma clínica, não adianta o homem buscar recursos na medicina para se libertar do vício, porque você pode se libertar por um tempo, por efeitos de remédio, mas quando Deus muda a sua história, quando Ele escreve a sua nova história, Ele não escreveu a sua história com você com um copo de cerveja na mão. Ele não escreveu a sua história com um copo de pinga na mão. Ele não escreveu uma história para você com um caroço de maconha no bolso. Ele não escreveu a sua história, você com a cápsula de cocaína no bolso. Ele escreve a nova história na sua vida, da forma que Ele quer que você viva. E da forma que Deus quer que você vive é da forma justa, da forma limpa, sem contaminação. Sem contaminação. É isso que Deus quer. É a história que Deus escreve na sua vida, é essa. Uma nova história. Não adianta a pessoa se entrar na clínica, não adianta ficar tomando remédio, não adianta buscar recurso algum. Se o Filho não vos libertar, você não será livre. A primeira coisa que você tem que fazer é entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o restante tudo Ele vai fazer. Porque com as nossas forças nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos com a nossa letra mudar a nossa história. Com a nossa letra nós não conseguimos escrever a nossa história, a nova história da nossa vida. Então a partir de hoje você sai daqui com uma nova história, mas deixa Deus escrever essa nova história. Deixa Deus, conversa com Ele, fala com Ele assim, Senhor, eu quero viver uma nova história. Eu quero que o Senhor escreva uma nova história na minha vida. Tudo que eu fazia, tudo que o inimigo me prendia para eu fazer, a partir de hoje eu não vou fazer mais, porque eu quero viver uma nova história. A história que o Senhor vai escrever na minha vida não tem espaço mais para o inimigo.
Na história que o Senhor vai escrever na minha vida, não tem mais brecha para o inimigo dar pitaco. Deus vai fazer na sua vida uma nova história. Basta você crer. Basta você crer. Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Então peça para que Ele escreva a sua nova história. Senhor, a partir de hoje, não deixa mais eu viver aquela história que eu tentei escrever. Mas escreve, Senhor, a minha nova história. Da mesma forma que o Senhor fez na vida de Tamar e Judá, faça na minha vida hoje. Amém, irmãos? Não deixa que o inimigo entre na sua vida. Feche as brechas. Entregue a sua vida na mão de Deus, para que Ele possa fazer uma nova história na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e quero agradecer a todos que aqui está. Fiquei muito feliz, viu? Te ver de volta. Diogão, você, viu? Verde. Fiquei muito contente de te ver de volta. Tá bom? Deus está escrevendo uma nova história. Tá bom? Só confia.